Além do grave problema da imoralidade sexual, do incesto da igreja de Corinto, a igreja também estava vivendo com disputas, listígios e questões entre os seus membros. Os membros estavam processando-se uns aos outros na justiça comum. O que Paulo ensinou nesse sentido? 1 Coríntios 5, dos versos 11 a 13, nós vemos lá: não se associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for sexualmente impuro, ganancioso, idólatra, bêbado, ladrão, nem ao menos comam com alguém, assim julgai-os de dentro, expulsai o malfeitor. O que o apóstolo Paulo estava mostrando aí, irmãos, é que a igreja, dentro da igreja, havia pecadores, dentro da igreja havia alguns que se diziam irmãos, mas que praticavam esses pecados. Impureza sexual, ganância, idolatria, roubos. Veja só, agora o que o apóstolo fala, nem dentro desse contexto, com esses irmãos pecadores, certamente haveria conflitos, haveria litígios, haveria contendas, questões entre eles. Mas o que o apóstolo Paulo fala? Veja lá, capítulo 6 de 1 Coríntios, versos 1 a 11. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Paulo está dizendo assim: se você tem uma questão contra algum irmão, por que é que você vai na justiça? Na justiça dos injustos, na justiça dos ímpios? Ou não sabeis que os santos vão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por nós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Entretanto, vos digo, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha, vos digo. Paulo está dizendo assim: é uma vergonha a igreja ter que ir buscar na justiça comum, na justiça dos homens, buscar a solução dos problemas. Levar questões menores entre os membros para julgamento de tribunais humanos é uma vergonha para a igreja. Se os santos julgarão o mundo e os anjos, como não podem julgar disputa entre os membros da igreja? Certamente, irmãos, essas não eram questões criminais, não se tratavam de crimes, porém de questões que, se encaradas com o espírito cristão, poderiam ser solucionadas internamente na igreja, sem se tornar vergonha diante dos ímpios. Por quê? Porque se agissem como cristãos, poderiam encontrar solução, poderiam perdoar, poderiam encontrar mediações para que essas questões não evoluíssem e não fosse necessário e vergonhosa a atuação da justiça do Estado nessas questões. Mas irá um irmão contra o outro, e isso perante os incrédulos, o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Está falando assim, ó, só o fato de ter disputa entre os irmãos já é uma vergonha. E vocês não podem sofrer, não podem declinar, muitas vezes até do seu direito, para que não haja contenda. Em condições ideais, não deveria haver qualquer demanda entre os cristãos. Quais são essas condições ideais? Levítico 19:18, amar ao próximo como a si mesmo. Se você amar ao próximo como a si mesmo, você não vai levar questões, você não vai levar litígios, disputas a tribunais. Você vai procurar consertar entre os irmãos. Você vai procurar resolver essas questões com amor cristãos. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Paulo está falando, quando isso vai para a justiça comum, está fazendo mal aos irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Vejam o que a Bíblia diz. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores
herdarão o reino de Deus. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Paulo estava dizendo assim, vocês antes eram pecadores, vocês eram desse jeito, mas agora vocês foram santificados, vocês foram justificados, vocês foram lavados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo. Paulo estava preocupada com a reputação da igreja, como apresentar-se como cristãos, processando uns aos outros em tribunais pagãos, em tribunais injustos. Como é que a igreja devia ser conhecida? Por apresentar demandas jurídicas, por processar-se uns aos outros. A igreja devia ser conhecida, conforme o Senhor Jesus disse em João 13:35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Paulo salienta que a nova condição dos cristãos santificados, que estão no processo de santificação, que foram justificados, estão no processo de santificação, eles deverão manifestar uns aos outros. Não processos um contra os outros, mas amor uns aos outros. É diferente hoje, irmãos? Será que é diferente para nós hoje do século XXI? Não. Se houver questões menores, irmãos, questões que podem ser resolvidas sem a participação da justiça, eu não estou declinando da justiça, irmãos, não estou dizendo que a justiça humana ela é ruim. Mas se ela não for necessária para que se resolvam as coisas na igreja, os irmãos devem resolver em amor, devem resolver em humildade, em reconhecimento, em abnegação, e dessa forma não levar para fora, para a vergonha da igreja, as questões da igreja. Como se diz, irmãos, tem um provérbio popular, roupa suja se lava em casa. Isso vale para as casas, para as famílias, mas vale também para a igreja. O que tem de ruim para ser resolvido na igreja, irmãos, deve ser resolvido na igreja, não em tribunais seculares. Porque nós, na igreja, devemos ter a capacidade espiritual de resolvê-los. Tem um texto aqui do verso 5. Paulo diz que era vergonha, e ele faz uma pergunta. Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Na igreja, nós temos a comissão da igreja. A comissão da igreja é feita por vários irmãos e irmãs que procuram fazer a vontade de Deus. E o pensamento da comissão da igreja, as atitudes da comissão da igreja, devem ser sempre no sentido de cuidar da igreja e cuidar dos membros da igreja. Cuidar da igreja para que a igreja não se envergonhe, resolver as questões entre os membros da melhor maneira possível. E nós devemos orar pela comissão da igreja, orar por aqueles que participam da comissão e tomam decisões, para que tomem as decisões acertadas, segundo o plano de Deus. E que nós possamos ser conhecidos, como o Senhor Jesus disse, será conhecido por muitos, se sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Que Deus nos abençoe. E que o amor ao próximo, o amor fraternal, agora estou falando do amor fraternal, o amor entre os irmãos da igreja, seja uma característica da igreja, de cada igreja, da minha igreja particular, da igreja como um todo. E dessa forma, nós estaremos mostrando que somos cristãos. Estaremos mostrando que somos cristãos adventistas do sétimo dia, que buscamos fazer a vontade de Deus, porque fomos lavados, porque fomos santificados, fomos justificados pelo Senhor Jesus.